Você imagina você experiente na usinagem no Brasil, chegando aqui na Espanha para trabalhar, e alguém diz o seguinte: ¿Tienes metro? Onde está o metro? Aí você fica, poxa, o que é um metro? O que é que ele está pedindo? Como assim eu não sei o que é um metro? Vou facilitar para você aqui. Olhando para tudo isso, para todas essas opções aqui de instrumentos de medição, essas ferramentas aqui, essa máquina, o que você entende como metro? Você talvez conheça todas essas ou boa parte, mas o que é um metro? Se um colega de trabalho pergunta se você tem. É estranho, né, essa palavra? Agora eu vou mostrar para você. Vou mostrar um instrumento aqui para ver se você reconhece. Você reconhece? Acredito que sim. Este é o metro. Tienes metro? Na minha cidade, a gente chamava esse instrumento aqui de trena. Tienes trena? Tem trena? Quanto custa uma trena? Quanto custa esta trena? Quanto custa este metro? Sabe, eles falam assim, este é um metro. Então, esse vídeo, ele surge a partir dessa curiosidade, ou melhor, esse desafio que é pra gente quando a gente inicia em outro país, mesmo você tendo experiência. No meu caso, eu iniciei um curso de usinagem aqui. E eu vi que uma das minhas dificuldades era justamente para olhar instrumentos ou ferramentas que eu já conhecia, que não eram coisas de outro mundo, mas que tinham outras palavras, chamavam com outros nomes, sabe? Chamava isso aqui, outros nomes. Então, estas herramientas têm outros nomes. Herramientas, eles falam herramientas. A primeira coisa que você tem que aprender é que aqui não se fala usinagem. A gente tem que esquecer essa palavra. Aqui eles falam mecanizado. Mecanizado. Vou me apresentar um pouco melhor. Eu sou Isabelle Andrade. Eu estou aqui na Espanha há 7 meses. Recentemente fiz um curso de usinagem e vi que um desafio que eu enfrentava era esse, o professor falando, mostrando lá na televisão, lá na lousa digital, alguns instrumentos, e perguntava se você já viram isso aqui? E eu ficava, já, mas como que eu falo? Sabe por quê? Tem algumas palavras que eles usam aqui, que também usamos no Brasil, e tem o mesmo significado. Tem outras palavras que são muito próximas à pronúncia ou à escrita, mas que se eu falar na versão português, eles não vão entender. Para a gente fica mais fácil, mas para ele muitas das vezes não. Então vai ter palavras que são iguais, palavras parecidas e palavras muito diferentes. Entendeu? Então esse vídeo aqui é para familiarizar você com o vocabulário, palavras-chave que a gente utiliza na usinagem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é isso, que a gente não vai falar usinagem. Esquece usinagem. Aqui se fala mecanizado. Mecanizado. Com a língua entre os dentes. Mecanizado. Então, toda vez que falar mecanizado, você vai saber o que é. Aqui a gente vai ter óculos de proteção. Você conhece óculos de proteção? Você conhece o que é um abafador? E aqui eles vão chamar de gafas, gafas de proteção, que são os óculos. Gafas de proteção, esse daqui vou chamar de casco. Casco de oreja, que é casco de orelha, né? Que é o abafador. O casco auricular de proteção. Tá vendo? São muitas coisas simples que a gente já tem familiaridade, mas que a pronúncia é muito distinta daquilo que a gente está acostumado. Então, basicamente, eu olhei para uma tela assim e fiquei, eu conheço, mas como que fala aqui, né? Eu vou organizar melhor essas imagens, compartilhar com vocês. Então, a segunda palavra muito importante é taller. Por quê? Olha para essas imagens. O que você vê em comum nessas imagens? Aqui a gente tem um taller de mecanizado. Aqui temos
um taller de bici, um taller de coche, um taller de pastel. Bici, de bicicleta. Pastel, que é bolo, aqui na Espanha. Um taller de coche, é uma oficina, que a gente chama no Brasil de oficina, né? De coche é de carro, um taller de coche. Um taller de mecanizado, entende? Então a gente vai falar o taller, a gente não vai usar nesse contexto a palavra oficina. Por quê? Porque aqui na Espanha, o que é oficina aqui na Espanha? Oficina aqui na Espanha é o setor administrativo, sabe? Um setor, uma agência. Eles chamam de oficina. Por exemplo, eu vi que abriu uma nova oficina em alguma cidade por aqui para atender os imigrantes que vão se regularizar. Abriu uma oficina. É um setor administrativo que vai fazer esse atendimento. Entende? Então a gente vai esquecer a palavra oficina dentro do contexto de mecanizado. Entende? Por quê? Porque eles utilizam oficina como algo administrativo. Entendeu? E a gente está falando aqui é no sentido de taller. Taller, tudo isso aqui é um taller, todos esses três. De coisas diferentes, porém são talleres. Até para arrumar emprego, você passa em frente e quer deixar um currículo. Onde que eu vou deixar o currículo? Aqui, no taller. Um taller mecânico, um taller de bici, um taller de mecanizado, um taller de coche. Entende? Próxima palavra importante. Quando você olha para essas imagens aqui, você já reconhece quem é quem, né? Então, quais são as palavras novas que temos para aprender? Acero. Acero. Acero é o quê? Equivalente ao aço. Aqui eles não vão falar aço. Vão falar acero. Acero. Também não falam ferro. Eles falam hierro. Hierro. Mais duas palavras. Acero e hierro. Simples, né? Quando a gente coloca com imagens, fica mais fácil de compreender. Acero, estou me referindo ao aço. Hierro, estou me referindo ao ferro. Próxima. Isso daqui no Brasil a gente vai chamar de desenho técnico, né? Sempre que você vai criar uma peça, você tem ali as dimensões, né? Aqui temos um dibujo técnico. Então aqui eles vão chamar dibujo técnico. Essa folha aqui, A4, é um dibujo técnico. Olha só, a peça em 3 dimensões, né? E aqui nós temos aqui as desenho técnico em si, com as dimensões. Então essa folha aqui vai ser um dibujo técnico ou uma hoja de dibujo. Hoja de folha. Hoja de dibujo, folha de dibujo, folha de desenho. Eles também podem utilizar a palavra lâmina. Lâmina de dibujo. Lâmina. Lâmina. Hoja. Está se referindo à folha. A folha A4. Ou qualquer tamanho, né? Que tiver lá o desenho técnico. Essas palavras também são bem importantes, porque são coisas que você já tem familiaridade. E se não tem, vai começar a ver, se deparar com isso em cursos. Né? Dibujo é um desenho. Então, lâmina de dibujo ou hoja de dibujo é tudo isso aqui. É essa folha aqui. Essa folha ofício. Líneas. Líneas são as linhas. Só uma curiosidade, são as linhas. Essa palavra é parecida com o português. Líneas. Uma informação também muito importante no dibujo técnico é a cotação. Você sempre está lá visitando a folha, porque você tem que se lembrar. Né? A cotação são as medidas, veja só. Tem aqui 12 milímetros, 25 milímetros. Toda a folha, toda a peça aqui, ó, ela tem 109 milímetros. 109. Isso daqui é a cotação. São as medidas. Isabelle, como que fala aí o nome disso aqui? É uma peça cilíndrica? Não, você não vai falar peça.
Você vai falar pieza. Olha só como se escreve. Pieza. Isso tudo é no intuito de facilitar e tornar mais leve a comunicação dentro do talher. Entende? Você sabe que é uma peça, mas se você falar peça para ele, talvez ele não entenda. Entende? Porque se você falar pieza, ¿dónde está la pieza? ¿Cuál es la pieza? Esta es la pieza. Entende? São 10 piezas. Entende? Como fica mais. Quando você está familiarizado, tudo fica mais leve. Entende? Você vai se preocupar com outras coisas. Vou olhar para a próxima. Instrumentos de medição. Quando você olha, você reconhece. Mas chama como que eles falam aqui? Como que eles chamam o paquímetro? O paquímetro, eles vão falar piede. Deixa eu só corrigir aqui, que aqui não tem esse L. Eles falam pielderei. Pielderei. Eu acho que os antigos vão falar mais, porque pielderei é basicamente porque antigamente tinha o rei, não tinha esses instrumentos de medição que existem hoje, e aí usava como referência o pé do rei, entende? Então, pielderei, ou esse daqui é o que o professor usava mais, calibre. A gente utilizava muito lá no taller, calibre. Né? A gente sempre pegava lá o calibre para ficar medindo espessura, o tamanho e tudo mais. Então aqui a gente não vai falar paquímetro, entende? Lá na sala de aula, muitas das vezes eu só lembrava, só vinha na cabeça em português. Paquímetro, paquímetro, paquímetro. Não é paquímetro. Eu ia pedir, às vezes, perguntar se a pessoa tinha, se a pessoa podia me emprestar, e só vinha na cabeça paquímetro. Aí dá a sensação que você não sabe o que é. Só que você não sabe qual a palavra em espanhol. Esse daqui é a régua, né? Que eles falam regla. Olha só, parece que tá pronunciando errado, só que não é. É em espanhol que você tá falando, regla. Que a gente já reconhece, né? Que é o metro. O esquadro é a mesma palavra no Brasil, no português do Brasil. Só que a diferença mesmo tá só na escrita. A gente utilizaria QU e aqui você usa CU, esquadro. Tá vendo que é a mesma pronúncia, só a escrita que tá diferente. Entendeu? Mas aqui você ia pegar bem. Só para trazer a título de exemplo, que tem palavras muito próximas. Temos aqui o micrômetro, instrumento de medida. Outro também aqui é o goniômetro, né? Que a gente tem instrumento de medir medidas internas, medidas de ângulos. Temos micrômetro e goniômetro. São instrumentos de medição. Vendo como tá fácil? 7. Olha só, 7 herramientas. Não vamos chamar ferramentas. Vamos facilitar chamando herramientas. Eles falam assim, herramientas. Temos aqui um martillo. Martillo. Aqui é o parafuso, né? Chama de tornillo. Sempre que tiver esse LL, yo, ya, ye, yi, yo. Entendeu? É mais nesse sentido. Martillo, tornillo, clavo, clavo. O V, ele muitas das vezes vai ter som de B de bola ou um V mais fraco. Clavo, clavo, que é o prego. Clavo, clavo, clavo. Tuerca, tuerca. Uela. Uela aqui é um dos possíveis nomes, mas o mais comum que eu escuto é esse daqui, ó. Que é o que a gente também utiliza no Brasil, se a gente vai enganar. Né? A gente usa ruela, pelo menos lá na cidade que eu usava, falava ruela. Ou a gente usava arandela. Meu Deus. Arandela. Aqui é bem comum. Arandela. É difícil escrito, mas arandela.
ou ela. Outra palavra bem próxima do nosso português, fiera, fiera, fiera. Aqui a gente tem a lixa. Você não fala lixa, você fala lirra, lirra. Porque o J aqui tem som de R. Lirra. Este é o pução, pução, pução. Aqui temos galhas, também um instrumento de medir dimensões, né, entre uma peça e outra. Achei muito legal esse instrumento aqui de medição. Bem interessante. Então a gente vai ter o pução e galga, galgas. Todos estes são herramientas. Vou tentar fazer com que não fique tão longo. Aqui nós temos máquinas, herramientas de corte. Olha só a parafusadeira. Você não vai falar parafusadeira, você fala taladro. Taladro com cable. Tem um cabo aqui, tá vendo? Esse taladro aqui é com cable. Taladro. Temos outro taladro? Sim. Temos o taladro inalâmbrico. Nossa, como assim? Tá vendo que ele aqui tem uma bateria? Né? E aqui ele tem só uma função, né? Só de taladrar, né? Esse daqui, ele é um taladro destornilhador. Então, no Brasil, a gente chamaria de furadeira e parafusadeira ou desparafusadeira. Tem as duas funções em uma só ferramenta, né? Taladro destornilhador. Tá vendo? Aqui é um taladro, aqui é outro taladro, o taladro aqui é outro taladro, que é usado na usinagem, né? Que é o taladro de coluna. Todos são taladros. Só que esse é com cable, este é inalâmbrico, que tem bateria, e este é outro destornilhador. Lembra que aqui no 7, foi no 7? Foi, nós temos o tornillo. Este é o tornillo. Tornillo. E no próximo a gente vai ter destornilhador. Então ele desparafusa. Entende? Então ele é um taladro destornilhador. Então ele desparafusa. E aqui a gente tem o que é utilizado muito na usinagem, que é, ou melhor, no mecanizado, taladro de coluna. Deixa eu ver aqui. Taladro de coluna. Muito bem. Próximo slide. Que hacen, né? O que é que eles fazem? Uma palavra muito importante, pessoal. Que é agujerear. Que é fazer um agujero. Hacer agujero. Agujero é furo. Agujero é um furo. Eles não usam a palavra furo. Vão usar no máximo perfurar, que é, né, que é furar. A gente usa no português perfurar. Só que quando ele fala agujero, a gente já sabe, né? O que é um agujero? É um furo. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem isso, eles fazem agujero. O taladro faz agujero. O que é que um destornilhador faz? Ele destornilha. Ele destornilha, ele desatornilhar. Os dois querem dizer a mesma coisa, né? Desparafusar. Destornilhar ou desatornilhar. Parafusar, ou melhor, desparafusar aqui, né? E agujero é furo, vai ouvir muito essa palavra, agujero, agujero. Agujerear ou perfurar, fazer um furo. Máquinas, ferramentas de corte. Aqui nós temos esmerilhadeira. Esmerilhadeira no Brasil, porém aqui vai chamar de amoladora. Amoladora. A puncionadora, na verdade, a gente tem uma palavra bem próxima, né? Um pouco, né? Puncionadeira. Puncionadeira. Aqui vai falar puncionadora. Puncionadora. Cisaia. Cisaia. A gente fala no Brasil cisalha, né? Cisaia. Cisaia. São máquinas, ferramentas de corte.
Aqui, eu trouxe esses dois aqui. Separar aqui. Aqui se saia. Ou esse daqui vai falar outra palavra. Deixa eu ver se me lembro. Deixa eu dar. A gente vai chamar elas aqui que são maiores de guilhotina, aqui no espanhol, certo? Guilhotina. É um tipo de cisaia? Sim, é um tipo de corte, mas aqui é a palavra mais adequada porque elas são grandes, né? Então é uma guilhotina. Igual a gente conhece a guilhotina no português do Brasil. Guilhotina. Temos guilhotina, aqui é a cisaia, né? A cisaia. Essa daqui também é uma ferramenta de corte, sim. Essa daqui é industrial, né? Para cortar aço. Essa daqui é escolar, mas as duas têm a mesma, elas têm o mesmo nome, que é tijera. Tijera, que é tesoura, é uma palavra válida para aprender no, no dia a dia, né? Tijera, tesoura. As duas são tesoura, são tijeras, são tijeras. Só que direcionada mais para o setor industrial, isso daqui mais escolar, dia a dia. Tá acabando, tá? Isso daqui, máquinas, ferramentas manuais, que são as roscadoras, também próximo do português, né? Temos as roscadoras, macho e hembra. Macho é macho, hembra é fêmea. Macho, macho quer dizer macho. Macho. Né? E hembra quer dizer fêmea. Hembra. Que letra feia. Mas dá para entender, né? Macho e hembra. A gente utiliza os dois aqui para fazer roscas, né? São as roscadoras. E aqui, o rebitador, aqui vai chamar de remachadora. 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 Próximo. Também são máquinas e ferramentas manuais. São manuais, né? Temos a lixadeira, a lixadeira no português, a dobradeira e a curvadora. Tem o mesmo nome no português, se eu não estiver enganado. Aqui é a desbarbadora. Desbarbadora. Né? Se você for trabalhar ali, utilizar ela, não vai ser a lixadeira, tá, pessoal? Vai ser desbarbadora. Aqui vai ser a plegadora. Meu infantil. Plegadora. Vai dobrar, né? Aqui a curvadora. Curvadora é a mesma palavra, né? Curvadora. São essas as palavras? Sim, são essas as palavras. Deixa eu voltar aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você que quer trabalhar com usinagem aqui na Espanha ou quer fazer um curso ou somente a título de curiosidade, saber como essas palavras que são comumente utilizadas em algumas profissões, como são chamadas aqui na Espanha. Espero ter ajudado. Eu vou pedir uma ajuda, né, para você curtir esse vídeo, deixar um comentário, alguma pergunta ou algum equívoco que eu tenha cometido. Deixa um comentário aqui que eu vou ler e vou, quem sabe, fazer uma parte 2 desse vídeo ou fazer vídeos direcionados, sei lá, quem trabalha na carpintaria, algumas palavras-chave, né, que são necessárias. É isso. Obrigada pela atenção, obrigada por ter ficado até o final. Tchau!